Deixei todos pensarem que eu fracassei, mas na reunião, revelei meu império escondido. O relógio marcava 23h47 quando joguei a última peça de roupa dentro da mala surrada. Sentada no chão do meu quarto em Curitiba, olhei ao redor uma última vez. As paredes azul claro, escolhidas por minha mãe quando eu tinha 15 anos, agora pareciam me sufocar. Sobre a escrivaninha, o processo civil que eu deveria estar estudando para a prova de segunda-feira jazia abandonado, junto com todos os sonhos que meu pai havia projetado em mim. Lorena, você está jogando sua vida fora. A voz dele ainda ecoava na minha cabeça, carregada daquela decepção que eu já conhecia tão bem. Algumas horas antes, durante o jantar, eu tinha finalmente criado coragem para dizer que estava abandonando a faculdade de Direito. Não foi uma surpresa quando ele bateu na mesa, derrubando o saleiro. Depois de tudo que investimos em você, para virar o quê? Vendedora de bugigangas na internet? Minha mãe, como sempre, manteve-se em silêncio, mexendo a comida no prato, sem levantar os olhos. Tia Neuza, que coincidentemente estava jantando conosco naquela noite, não perdeu a oportunidade. Eu sempre disse, Ricardo, essa menina tinha que ter disciplina desde pequena. Agora está aí, querendo viver de sonhos. Sequei uma lágrima teimosa enquanto fechava o zíper da mala. No bolso da calça jeans, os R$ 200 que havia economizado nos últimos meses pesavam como chumbo. Era tudo que eu tinha, além de algumas roupas usadas e um notebook velho que ganhei no meu último aniversário. Na tela do celular, a passagem de ônibus para o Rio de Janeiro já estava comprada. Uma viagem de 13 horas que mudaria minha vida para sempre. Desci as escadas tentando não fazer barulho, mas o terceiro degrau, aquele que sempre rangia, me traiu. Congelei por um momento, esperando ouvir passos, mas a casa permaneceu em silêncio. Na cozinha, parei para deixar um bilhete. Mãe, pai, me perdoem. Preciso tentar do meu jeito. Prometo provar que vocês estão errados. Com amor, Lorena. O ar frio de Curitiba cortou meu rosto quando abri a porta. Eram os últimos dias de junho, e a cidade estava mergulhada naquela névoa típica do inverno, paranaense. Ajeitei o cachecol e comecei a caminhar em direção à rodoviária, arrastando a mala com uma das mãos, enquanto a outra segurava firme a alça da mochila onde guardava meu notebook, minha única ferramenta de trabalho. Durante o caminho, repasso mentalmente meu plano pela 1000ª vez. Nos últimos 6 meses, enquanto fingia estudar para as provas da faculdade, eu estava na verdade construindo um pequeno negócio online. Começou quando descobri alguns brechós no centro da cidade que vendiam peças vintage por preços baixíssimos. Comecei a fotografar, criar descrições criativas e revender nas redes sociais. Para minha surpresa, as peças vendiam rápido, especialmente para clientes do Rio e São Paulo. O movimento na rodoviária era mínimo àquela hora. Enquanto esperava meu ônibus no terminal quase vazio, abri meu caderninho surrado, meu diário de bordo improvisado. Ali estava toda a contabilidade do meu negócio. Em 6 meses, havia conseguido vender mais de 200 peças, com um lucro médio de 30 em cada uma. Não era muito, mas era o suficiente para me dar esperança. Última chamada para o ônibus, com destino ao Rio de Janeiro, plataforma 7. A voz metálica do alto-falante me arrancou dos cálculos. Levantei-me, ajeitando a mochila nas costas. No reflexo da janela do terminal, vi uma menina de 24 anos assustada, carregando uma mala maior que ela própria. Respirei fundo e endireitei os ombros. Não era mais aquela menina. Era uma mulher, que estava prestes a construir seu próprio caminho. Durante a viagem, enquanto a paisagem mudava gradualmente do frio do sul para o calor do sudeste, comecei a listar em meu caderno todos os contatos que tinha feito nos últimos meses. Fornecedores, de brechós, clientes fiéis, algumas influenciadoras digitais que haviam demonstrado interesse em minhas peças. Era pouco, mas era um começo. O ônibus parou em algumas cidades durante a madrugada. Em cada parada, eu resistia à tentação de descer, pegar um ônibus de volta e pedir desculpas ao meu pai. Mas algo dentro de mim,
uma força que eu nem sabia que tinha. Me mantinha firme no assento. Abri o notebook e comecei a trabalhar nas fotos das últimas peças que havia comprado, criando descrições, respondendo mensagens de clientes. Quando o sol nasceu, estávamos entrando no estado do Rio de Janeiro. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Sua mãe está chorando desde que encontrou seu bilhete. Espero que esteja satisfeita com o que fez. Desliguei o celular e guardei-o no fundo da mochila. Não podia deixar o peso da culpa me derrubar agora. À medida que o ônibus se aproximava do Rio, meu coração acelerava. Tinha conseguido alugar um quarto em uma kitnet em Madureira através de um grupo no Facebook. Nunca tinha estado lá, mas era o que eu podia pagar. O anúncio prometia um quarto individual com banheiro compartilhado por $400 mensais. Fazendo as contas pela 1000ª vez, se conseguisse manter o ritmo de vendas dos últimos meses, daria para sobreviver. Precisava dar. Quando finalmente chegamos, à rodoviária do Rio, já passava das 14 horas. O calor era sufocante, tão diferente do frio que havia deixado para trás. Peguei um ônibus para Madureira, apertada entre minha mala e uma senhora que me olhava com curiosidade. Primeira vez no Rio, minha filha? Ela perguntou com um sorriso gentil. Assenti, tentando sorrir de volta. Vai dar tudo certo, ela disse, dando um tapinha no meu joelho. Todo mundo que vem para o Rio com uma mala cheia de sonhos acaba encontrando seu lugar. Olhei pela janela do ônibus, observando a cidade que agora seria minha casa. O Rio de Janeiro. Se estendia à minha frente, imenso e assustador, mas também cheio de possibilidades. Naquele momento, com $200 no bolso e uma mala de roupas usadas, eu não fazia ideia de que estava prestes a começar a maior aventura da minha vida. Tirei meu caderninho da mochila mais uma vez e escrevi na última página. Dia 1. Hoje começo minha história do zero. Eles pensam que estou fugindo, mas na verdade, estou correndo em direção ao meu destino. A realidade do Rio de Janeiro me atingiu como uma onda do mar de Copacabana. Forte, inesperada e sem pedir licença. Minha kitnet em Madureira era ainda menor do que as fotos sugeriam. Um quarto de 9mm2 com uma janela minúscula que dava para um pátio interno sem luz. O banheiro compartilhado ficava no fim do corredor. E logo descobri que dividir espaço com mais 3 inquilinos exigia uma paciência que eu ainda precisava desenvolver. Mas foi ali, naquele espaço apertado, que comecei a construir meu império, embora naquela época essa palavra parecesse mais uma piada de mau gosto. Transformei a pequena escrivaninha em um estúdio fotográfico improvisado. Um pedaço de tecido branco pregado na parede servia de fundo, e a luz natural da janela, quando havia, era minha única iluminação. Foi numa dessas tardes de trabalho que conheci Daniel. Eu estava no corredor, lutando com o Wi-Fi instável, quando ele apareceu carregando um notebook e cara de poucos amigos. Também tentando trabalhar com essa internet? Perguntou, se encostando na parede ao meu lado. Descobri que ele era programador freelancer e morava no quarto ao lado do meu. Que tipo de loja virtual você tem? Ele perguntou depois de me observar fotografando algumas peças. Quando expliquei meu negócio de brechó online, esperava ver o mesmo olhar de desaprovação que recebia da minha família. Em vez disso, seus olhos brilharam. Você já pensou em criar sua própria marca? Algo que vá além da revenda? Aquela conversa mudou tudo. Daniel não só entendia de tecnologia, mas tinha passado por sua própria jornada de empreendedorismo digital. Também saí de casa para seguir meu caminho, contou ele. Minha família queria que eu fosse funcionário público, mas eu sabia que tinha nascido para coisa maior. Nas semanas seguintes, entre xícaras de café instantâneo e noites viradas, começamos a desenvolver o conceito da Raiz Brasil. A ideia surgiu quando percebi que minhas clientes mais fiéis eram mulheres que, como eu, buscavam peças únicas com história. Não estamos vendendo só roupas, disse Daniel uma noite enquanto me ajudava a estruturar o site. Estamos vendendo transformação. Mas a transformação tem seu preço. As economias acabaram mais rápido do que eu esperava,
e logo me vi tendo que escolher entre comer ou pagar o aluguel. Foram noites de miojo e dias de trabalho dobrado. Comecei a aceitar freelas de redação para complementar a renda, escrevendo textos para blogs de moda enquanto continuava desenvolvendo a Raiz Brasil. O pior momento foi quando meu notebook começou a dar problemas. Sem ele, eu não tinha negócio. Foi Daniel quem me salvou, emprestando seu equipamento nas horas vagas. Considere um investimento no seu futuro, ele disse, me entregando o notebook. Só me prometa que quando a Raiz Brasil estiver bombando, você vai lembrar do programador que acreditou em você. A solidão era uma companheira constante. As mensagens da minha mãe foram ficando mais raras, e meu pai mantinha seu silêncio obstinado. Tia Neuza fazia questão de espalhar para toda a família que eu estava vivendo de bico no Rio. E por um tempo, deixei que acreditassem nisso. Era mais fácil do que tentar explicar que estava construindo algo maior. Foi nessa época que conheci Marina, uma influenciadora digital que se interessou pelo conceito da Raiz Brasil. Ela tinha 50 mil seguidores e se encantou com nossa proposta, de moda sustentável. Vamos fazer uma parceria, sugeriu. Você me fornece as peças, eu divulgo e dividimos os lucros. Parecia perfeito demais para ser verdade. E era. Depois de 3 meses de trabalho intenso, descobri que Marina estava revendendo nossas peças em sua própria loja online, usando nossas fotos e descrições. O golpe quase me quebrou. Não financeiramente, mas emocionalmente. Passei uma semana inteira sem sair do quarto, afundada em uma depressão que há muito tempo vinha tentando ignorar. Foi Daniel quem me tirou do buraco. Levanta daí, ele disse, entrando no meu quarto uma manhã. Vamos transformar esse limão em limonada. Passamos o dia inteiro reestruturando a marca. Em vez de trabalhar com influenciadoras, decidimos criar nossa própria comunidade. Nasceu assim o Clube Raiz, um grupo no Instagram onde compartilhávamos não só moda, mas histórias de transformação. O crescimento foi lento, mas orgânico. Cada cliente satisfeita trazia mais 2. Cada história, compartilhada no Clube Raiz, gerava dezenas de mensagens de identificação. Aos poucos, não estávamos mais vendendo apenas roupas de brechó. Estávamos criando uma marca com propósito. Em 6 meses, precisei alugar um espaço maior para estocar as peças. Em 1 ano, contratei minha primeira funcionária. Uma estudante de moda que cuidava das redes sociais enquanto eu focava na curadoria e nas parcerias com brechós. Daniel continuava ao meu lado, agora como sócio informal, cuidando de toda a parte tecnológica. Uma noite, enquanto celebrávamos nossa primeira venda de R$10.000 em um único dia, Daniel me perguntou por que eu nunca desmentia os boatos sobre estar vivendo de bico no Rio. Olhei para o prato de comida chinesa na nossa frente. Agora podíamos nos dar ao luxo de pedir delivery. E sorri. Porque às vezes é melhor construir em silêncio, respondi. Deixa eles pensarem o que quiserem. Quando chegar a hora certa, vou mostrar que aquela menina que saiu de Curitiba com uma mala de roupas usadas não estava fugindo da vida. Estava correndo em direção a ela. O sucesso tem um jeito engraçado de chegar. Primeiro em gotas, depois em temporal. 3 anos depois de chegar ao Rio, a Raiz Brasil não era mais apenas uma loja virtual. Éramos um movimento. Nossa comunidade no Instagram ultrapassava 500 mil seguidores e o Clube Raiz se transformou em uma plataforma de encontros mensais, onde mulheres compartilhavam não só dicas de moda sustentável, mas suas próprias histórias de recomeço. Foi numa dessas reuniões que conheci Clara, uma executiva de marketing que se dizia apaixonada pelo nosso propósito. Vocês têm algo único aqui, ela disse, depois de uma apresentação onde compartilhei nossa trajetória. Mas precisam de uma estrutura mais profissional para crescer de verdade. Daniel não gostou dela desde o primeiro momento. Tem algo nos olhos dela que não me agrada, comentou depois que Clara saiu. Mas eu estava deslumbrada com as possibilidades que ela apresentava. Investidores interessados, plano de expansão nacional, uma sede própria em Botafogo. Às vezes você precisa arriscar para crescer, argumentei com Daniel, ignorando a expressão preocupada em seu rosto. Uma semana depois,
Clara se tornava nossa diretora de marketing, trazendo consigo uma equipe de profissionais e uma injeção considerável de capital. Os primeiros meses foram extraordinários. Abrimos uma loja física em Botafogo, contratamos mais funcionários, e nossa receita triplicou. Eu finalmente podia me dar alguns luxos. Aluguei um apartamento decente em Laranjeiras, comprei um carro usado e, pela primeira vez em anos, pensei em visitar minha família em Curitiba. Mas algo começou a mudar. Clara insistia em profissionalizar cada vez mais a operação. As histórias pessoais que faziam parte da essência da Raiz Brasil foram sendo substituídas por campanhas publicitárias polidas. O Clube Raiz, antes um espaço de encontro e troca, virou um programa de fidelidade comum. Estamos perdendo nossa alma. Daniel me alertou uma noite, mostrando os comentários negativos que começavam a surgir nas redes sociais. Antigas clientes reclamavam que a marca havia perdido sua autenticidade. Mas Clara insistia que eram apenas resistência à mudança. A gota d'água veio quando descobri, por acaso, que Clara estava negociando a venda da Raiz Brasil para um grande grupo de varejo. O contrato, que ela mantinha escondido em seu computador, previa a dissolução completa da nossa identidade. Seríamos apenas mais uma marca em um portfólio corporativo. Confrontei-a numa reunião de diretoria. Você não tem autoridade para vender a empresa sem meu consentimento, declarei, tremendo de raiva. Seu sorriso foi gelado quando respondeu. Verifique seu contrato, querida. Quando aceitou nosso investimento, você cedeu o poder de decisão estratégica. Saí da reunião, arrasada, me sentindo traída e estúpida. No estacionamento, encostei a cabeça no volante e chorei como não chorava desde que saí de casa. Meu celular tocou. Era Daniel. Vem pra casa. Preciso te mostrar uma coisa. Em seu apartamento, entre códigos de programação e xícaras de café frio, Daniel revelou que havia estado preparado para algo assim. Nos últimos meses, enquanto Clara reestruturava a empresa, ele secretamente mantinha cópias de segurança de todos os nossos dados, contratos e, mais importante, do código-fonte da plataforma. Eles podem ter os papéis, ele disse, mas a alma da Raiz Brasil, as histórias, a comunidade, o propósito, isso tudo está aqui. E mais importante, está aqui, completou, apontando para meu coração. Passamos a noite inteira planejando. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião de emergência com toda a equipe. Para minha surpresa, a maioria dos funcionários estava do nosso lado. Clara havia conseguido o controle legal, mas não a lealdade das pessoas. A batalha judicial que se seguiu foi brutal. Clara e seus investidores tinham recursos e advogados caros. Eu tinha apenas a verdade e uma comunidade apaixonada ao meu lado. Quando a história vazou, de como uma grande corporação tentava engolir uma marca construída, com propósito, a repercussão foi imediata. O Clube Raiz se transformou em um movimento de resistência. Clientes começaram a boicotar a nova Raiz Brasil, enquanto influenciadoras compartilhavam suas histórias de como a marca original havia impactado suas vidas. A hashtag Somos Todas Raiz viralizou. Em meio ao caos, recebi uma mensagem inesperada. Era meu pai. Vi sua história no jornal, escreveu. Talvez eu tenha me enganado sobre você. Era a primeira vez em anos que ele demonstrava algo além de desapontamento. A solução veio de onde menos esperava. Uma das nossas clientes mais antigas, agora sócia de um grande escritório de advocacia, ofereceu seus serviços pro bono. Sua história me inspirou a recomeçar, ela disse. Agora é minha vez de retribuir. Depois de 3 meses de batalha legal, chegamos a um acordo. Clara e seus investidores ficariam com a estrutura física e o nome Raiz Brasil, mas eu manteria o direito de usar nossa tecnologia e, mais importante, de reconectar com nossa comunidade sob uma nova marca. Naquela noite, sentada com Daniel na varanda do meu apartamento, olhando a cidade que havia me acolhido e transformado, percebi que às vezes precisamos perder algo para encontrar nossa verdadeira força. Como vamos chamar a nova marca? Ele perguntou. Sorri,
pegando meu caderninho surrado, o mesmo que trouxe de Curitiba há anos. Que tal renascer? Porque é isso que estamos fazendo. De novo. E dessa vez, mais fortes. O renascimento começou em um coworking em Botafogo, com uma equipe reduzida, mas apaixonada. Nosso primeiro post no Instagram da Renascer contava toda a história. A saída de Curitiba, a construção da Raiz Brasil, a traição corporativa e, finalmente, nosso recomeço. Porque às vezes, escrevi, precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. A resposta foi avassaladora. Em 24 horas, ganhamos mais de 100 mil seguidores. Antigas clientes da Raiz Brasil migraram em massa, trazendo com elas suas histórias e sua lealdade. Mas o mais surpreendente foi o apoio que recebemos do mercado da moda sustentável. Pequenos brechós e produtores independentes, que antes negociavam com a Raiz Brasil, escolheram seguir conosco. Vocês sempre foram mais que uma marca, disse Dona Zezé, proprietária de um dos maiores brechós do Rio. Vocês são um movimento. Daniel, agora oficialmente meu sócio, implementou inovações que transformaram a Renascer em uma plataforma verdadeiramente colaborativa. Criamos um sistema onde cada brechó parceiro tinha seu próprio espaço virtual, mantendo sua identidade enquanto fazia parte de algo maior. Não queremos ser apenas mais um marketplace, ele explicou durante uma reunião de equipe. Queremos ser um ecossistema de histórias e transformações. E transformações não faltaram. Maria, uma de nossas primeiras funcionárias, desenvolveu um programa de mentoria, onde mulheres experientes no mercado da moda sustentável orientavam iniciantes. Júlia, nossa social media, criou uma série de documentários curtos contando histórias de empreendedoras do setor. O crescimento foi orgânico e sustentável, exatamente como deveria ser. Em um ano, nossa receita ultrapassou o que a Raiz Brasil fazia em seus melhores momentos. Mas agora era diferente. Cada centavo gerado era reinvestido na comunidade. Foi nessa época que recebi um e-mail inesperado da Forbes Brasil. Queriam fazer uma matéria sobre a revolução silenciosa da moda sustentável. Quando a jornalista me perguntou qual era o segredo do nosso sucesso, respondi sem hesitar. Autenticidade. As pessoas estão cansadas de marcas que vendem apenas produtos. Elas querem propósito, querem conexão, querem fazer parte de algo maior. A matéria viralizou. De repente, me vi sendo convidada para palestras, programas de TV, podcasts. Todos queriam saber como uma menina que saiu de Curitiba com $200 no bolso havia construído um negócio milionário, 2 vezes. Mas a verdadeira validação veio de forma mais sutil. Numa tarde qualquer, recebi uma mensagem no Instagram. Era de Clara, minha ex-sócia. A Raiz Brasil fechou ontem. Você estava certa sobre a alma do negócio. Parabéns. Mostrei a mensagem para Daniel durante nosso café da tarde, um ritual que mantínhamos desde os tempos da kitnet em Madureira. Ele sorriu. Sabe o que isso significa? Você venceu sendo você mesma. Foi ali, entre um gole de café e outro, que tomei uma decisão. Está na hora de voltar para Curitiba, anunciei. Daniel me olhou surpreso. Não para ficar, expliquei, mas para mostrar a eles quem eu me tornei. A preparação para a viagem foi meticulosa. Comprei presentes para toda a família, peças exclusivas da Renascer, cada uma com uma história especial. Para minha mãe, um vestido vintage dos anos 60, restaurado por uma de nossas artesãs. Para tia Neuza, um conjunto de seda que pertenceu a uma baronesa, porque ela sempre quis ser da realeza, brinquei com Daniel. Para meu pai, escolhi algo especial, um terno dos anos 50, impecavelmente conservado, que pertenceu a um antigo embaixador. Junto, coloquei uma carta contando toda a minha jornada, não como uma justificativa, mas como um compartilhamento de vida. Na véspera da viagem, reuni toda a equipe da Renascer. Vou passar uma semana em Curitiba, anunciei. Mas antes, quero agradecer a cada um de vocês, porque esse sucesso não é meu, é nosso. Maria, sempre emotiva, começou a chorar.
Você nos ensinou que recomeçar não é fracasso, disse ela. É coragem. Enquanto arrumava a mala, agora uma peça de grife, bem diferente daquela surrada que me acompanhou ao rio, encontrei meu velho caderninho. Nas últimas páginas, ainda estava lá. Dia 1. Hoje começo minha história do zero. Sorri, pegando uma caneta. Abaixo daquela anotação antiga, escrevi: Dia 1825. Hoje volto para casa não como a menina que fugiu, mas como a mulher que se encontrou. O inverno curitibano me recebeu exatamente como há 5 anos, com aquela garoa, fina e persistente que parece penetrar na alma, mas dessa vez eu estava diferente. Estacionei meu carro, um híbrido discreto com o logo da Renascer sutilmente aplicado na lateral, em frente à casa dos meus pais. 5 anos se passaram, mas o jardim continuava impecável, obra do cuidado obsessivo da minha mãe com suas hortênsias. A reunião de família já havia começado. Podia ouvir as vozes atravessando as janelas fechadas, o som familiar das risadas e discussões que marcaram minha infância. Respirei fundo, ajeitei o blazer, uma peça vintage dos anos 80 que era meu amuleto da sorte, e toquei a campainha. Foi tia Neuza quem abriu a porta. Seus olhos se arregalaram ao me ver, varrendo minha figura da cabeça aos pés. Sei o que ela via. Não mais a menina desleixada que partiu, mas uma mulher em um traje elegante, cabelo impecável, postura confiante. Lorena? Ela perguntou, como se precisasse confirmar que era realmente eu. Oi, tia! Sorri, entregando-lhe sua sacola de presente. Trouxe algo especial para você. A sala ficou em silêncio quando entrei. Minha mãe levantou-se da poltrona como se tivesse visto um fantasma, suas mãos tremendo levemente. Meu pai permaneceu sentado, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia transbordaram decepção, agora me estudavam com uma curiosidade contida. Desculpem o atraso, falei, tentando manter a voz firme. O trânsito de Curitiba continua impossível como sempre. Foi minha prima Ana quem quebrou o gelo. Esse blazer é Chanel? Perguntou boquiaberta. Na verdade, respondi, é uma peça vintage dos anos 80, restaurada por uma das artesãs da Renascer. Cada peça que usamos tem uma história para contar. Distribuí os presentes um a um, contando a história por trás de cada peça. Para minha surpresa, até os primos mais desinteressados ouviam com atenção. Quando entreguei o terno ao meu pai, junto com a carta, suas mãos calejadas seguraram o tecido com um cuidado que nunca vi antes. Antes que comecem os questionamentos, anunciei, tirando meu notebook da bolsa. Preparei algo para mostrar a vocês. O vídeo institucional da Renascer começou a rodar. Ali estava a nossa história. Imagens da antiga kitnet em Madureira, do primeiro brechó parceiro, das reuniões do Clube Raiz. Mostrava nossa ascensão, queda e renascimento. E terminava com a capa da Forbes Brasil, onde eu aparecia sorrindo, com a manchete: A revolucionária da moda sustentável. Quando as luzes se acenderam, havia lágrimas nos olhos da minha mãe. Tia Neuza estava muda pela primeira vez que me lembro. E meu pai? Meu pai estava de pé, segurando a carta que eu havia escrito, seu rosto uma mistura de orgulho e arrependimento. Por que você nunca nos contou? Minha mãe perguntou, sua voz embargada. Por que deixou que pensássemos? Por que eu precisava provar para mim mesma primeiro? Respondi. E por que algumas histórias precisam ser vividas antes de serem contadas? Foi então que meu pai fez algo que não fazia desde que eu era criança. Me abraçou. Forte, longamente, como se quisesse recuperar todos os abraços perdidos nesses anos. Quando se afastou, tinha os olhos marejados. Eu estava errado, ele disse simplesmente. Você não jogou sua vida fora. Você construiu algo extraordinário. O resto da noite foi surreal. Tia Neuza quis saber todos os detalhes do negócio, principalmente depois que soube que nossa receita anual ultrapassava os milhões. Meus primos, que antes zombavam das minhas vendas de usados, agora queriam dicas de empreendedorismo. Minha mãe não desgrudou do meu lado,
como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. Mais tarde, sentada na antiga varanda com meu pai, observando a garoa persistente, ele perguntou: "Você nos perdoa por não termos acreditado?" Tirei meu caderninho surrado da bolsa, aquele mesmo que me acompanhou desde o primeiro dia no Rio. Mostrei a ele todas as anotações, os planos, os medos, os sonhos, as conquistas. "Não há o que perdoar", respondi. Cada não que recebi, cada porta fechada, cada dúvida, tudo isso me fez mais forte, me fez quem eu sou. Ele folheou o caderno com cuidado, parando na última anotação que eu havia feito na noite anterior. O verdadeiro sucesso não é provar que os outros estavam errados. É provar para si mesma que você estava certa em acreditar. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.